não preciso ficar aqui citando, numerando as imensas dificuldades que muitos brasileiros têm vivido atualmente. Cada um sabe aí o peso que está sendo carregar esse desgoverno de décadas no nosso país. Eu não vou citar nomes, nem lados, nem dizer que um foi bom, o outro foi... Eu só sei que a situação que nós estamos hoje é um reflexo do que construímos no passado. Temos saída? Afinal, temos saída em meio a esse caos? Eu digo sim, nós temos saída. Você vai falar, caos, que caos é esse? É esse caos, essa divisão nacional, dessa manipulação feita para enfraquecer o nosso país. É esquerda versus direita, pobre versus rico, é o LGBT versus o hétero, é essa divisão na família. Tudo. É a dissolução nacional através dessa divisão. E inventam uma divisão a cada semana. Cada semana tem uma forma nova de dividir o nosso povo. Tá? Esse é o caos. Esse é o caos. O caos é o preço absurdo dos alimentos. O caos é o cidadão ganhar um salário mínimo e ter que pagar R$800 de aluguel. Vai comer o quê? Mais água, energia, internet? Não veste roupa, tem que usar a mesma roupa o ano inteiro. Esse é o caos. O caos, meus amigos, é essa desorganização nacional. O caos é você chegar numa unidade de saúde básica e ela tá um lixo. O caos é você ter um maravilhoso rio passando no meio da cidade e esse rio está apodrecido, está morto. O caos está por todos os lados. O caos está lá fora com essas guerras que se aproximam. Mas olha, eu não estou falando tudo isso aqui para você ficar triste e depressivo, não. Eu estou falando porque eu acho que nós temos saída. E a hora é agora. 2026 está aí. A hora é agora. Como? Que solução é essa? Que saída é essa? Vou dizer para vocês mais uma vez. Não podemos mais ser manipulados. Não podemos mais entrar nessa roda de ciranda da esquerda e da direita, do rico e do pobre, desses partidos sem projeto nenhum, sem moral. Todos envolvidos com corrupção, sabe? Não podemos mais. Se não surgir um bom projeto em 2026, deveríamos todos votar em branco, ter coragem de anular o voto. Isso é um recado para essa classe, para esses políticos de carreiras que aí estão há anos. São os mesmos. Como que vai mudar se nós mantemos os mesmos? Nunca vai mudar desse jeito. Então nós não podemos mais votar em cores, não podemos votar em lados. Temos que votar em projeto sólido de Brasil. É o mínimo que nós esperamos para 2026. Me ajude a compartilhar isso. Me dá aí a sua opinião, se você acha que eu estou certo. Fomente essa ideia. Vamos lá. Então, é isso, pessoal. Eu acredito que nós temos que ser maduros o suficiente. Nós temos que ser maduros o suficiente para perceber o que há de bom em um lado e o outro. E o que há de ruim em um lado e o outro. E fazer a síntese disso. E pegar o que é bom e usar o que é bom. É muito simples. Todo o resto de essa guerra, essa divisão que fizeram, é manipulação de manobra para ganhar a eleição. E é triste que o povo entra nessa dança e briga de verdade. E depois que passou tudo isso, eles apertam as mãos, dão tapinhas nas costas, vão jantar juntos com o seu dinheiro. E é a sua família que brigou. É você que parou de falar com seu tio, com seus primos. Vale a pena? Não vale, porque eles não têm projeto nenhum de Brasil. Eles têm projeto deles, dos interesses deles. Mas o povo
o povo sofre. Meus amigos e minhas amigas, somente ao superar a divisão podemos prosseguir com as missões importantíssimas que temos para o nosso país, que temos como brasileiros. Somente depois de superar essa divisão. Tá? Eles não merecem o seu voto, porque eles causaram essa divisão. Eu sei que é difícil. Parece que não tem opção. Mas não tem até você não acreditar que não tem. Quando virar a chave, vai ter. Por que que o Brasil tem essa extrema importância para a humanidade daqui para frente? Isso é pelo nosso tremendo potencial. É pelo nosso gigantesco potencial de líder mundial. E eu vou falar para vocês e vou lembrá-los, porque vocês já sabem, de algumas questões que nós temos que trabalhar, que são as nossas missões, que é o início do nosso Plano Brasil, o início do nosso projeto, que eu vou começar a detalhar agora. Tudo isso que eu falei até então são aspectos atuais. E eu vou falar agora do que nós precisamos olhar, uma vez que a nação está coesa, nós precisamos organizar. Isso que eu vou dizer aqui é o que nós precisamos analisar profundamente se está contemplado dentre aí o que eles pretendem fazer, ok? Mas fica aqui de sugestão, de dicas, de assuntos para serem estudados para quem quer liderar. E mais uma vez eu chamo aqueles que querem fazer o bem, querem fazer parte da mudança nacional para que se envolvam com a política. A política é uma arte nobre. O que aconteceu, que manchou o nome dos políticos, infelizmente, são os defeitos do ser humano. Mas a política em si é a melhor arma que nós temos no momento. Então, os bons cidadãos, os bons que querem se doar, devem se envolver mais do que nunca com os assuntos da política a partir de agora. Mas vamos lá. Então nós temos as nossas riquezas naturais, as nossas reservas estratégicas. Isso é um assunto já batido, né, do tamanho do potencial das nossas riquezas naturais. Né? Esse é um assunto muito importante, porque nós precisamos pensar estrategicamente com relação às nossas reservas naturais. Nós precisamos garantir a nossa subsistência. Nós não podemos mais deixar que as nossas riquezas vão para fora do país a preço de banana e vêm transformadas em tecnologia a preços caríssimos para o nosso povo. Nós perdemos duas vezes. Perdemos quando vendemos barato, o que nós temos de mais valioso, e perdemos quando compramos essa transformação de outro país, essa tecnologia, muito mais caro. Então, há que se ter uma visão estratégica diferente sobre as nossas riquezas naturais. E a amizade com a terra, tá? Essa terra, essa natureza que nos cerca, precisamos retomar essa conexão com o nosso meio ambiente. Entender que nós não estamos divididos, que não existe nós e a natureza. Nós somos parte. Se o ser humano não se integrar à natureza daqui para frente, nós não temos para onde ir. A nossa casa é a natureza. Isso é muito importante. Eu já vou puxar o gancho para a grande necessidade da nossa independência tecnológica e logística. Nós precisamos urgentemente olhar para essa questão. Como? Fazer o inverso do que tem sido feito há anos. Há anos, os nossos pesquisadores estão lá fora, trabalhando para outros países, entregando tecnologia para outros países.
Nós precisamos chamar os nossos doutores, os nossos pesquisadores de volta, chamar com uma boa remuneração, chamar valorizando, chamar a nossa comunidade científica brasileira, que é valiosíssima, e dizer para eles: olha, agora nós temos um projeto de independência tecnológica e precisamos do trabalho de vocês. Eu tenho certeza que seria até um fato emocionante para esses pesquisadores poderem trabalhar finalmente para a sua nação, finalmente poder ajudar o povo de onde eles vieram. Então é extremamente importante essa questão da nossa independência tecnológica. Conduta e posicionamento global nem se fala, né? Graças a Deus, essa é uma das áreas que ao longo dos anos deu certo, fruto do trabalho incansável, nossos agentes do Itamaraty, a nossa diplomacia, que pavimentou uma história de boa vizinhança do Brasil. Então isso não pode ser perdido, isso tem que ser mantido, valorizado e enaltecido. É a nossa posição de liderança, mas liderança para a paz, não para a guerra. Esse é um papel fundamental do Brasil, por isso é um assunto muito importante. A neutralização do crime, que eu já falei, já dei uma palhinha para vocês aí dessa grande necessidade, tá? Mas ela volta aqui como uma missão, que é um trabalho árduo de muito tempo e entra dentro disso, como eu já expliquei, também as ações de uma reformulação de como nós lidamos com os presos, na questão da reintegração social e, obviamente, o investimento em massa na educação para que nós tratamos essa doença que é o crime, né, nos primeiros sintomas. E eu coloquei aqui também a questão do cidadão, o ser humano em primeiro lugar. Tá bom? Eu acho que o nosso povo ele merece isso. Por tanto tempo ter sofrido, por tanto tempo estar acostumado a estar na desvantagem, a ter que se virar nos 30, há tanto tempo estar acostumado a não desistir. Por que está acostumado a não desistir? Porque chega perto, não é? Porque está calejado. Então o nosso povo merece respeito. Então o cidadão tem que voltar a ser a prioridade para os nossos líderes. E eu queria compartilhar com vocês um trechinho de uma entrevista bem antiga do nosso querido Chico Xavier, onde no final do programa o entrevistador ele pede para o Chico fazer uma psicografia ao vivo ali, e ele faz, e eu queria compartilhar com vocês esse momento. Sei que muitos podem ser que já tenham visto, mas é muito bonito e é emocionante e é algo que me motivou e que me trouxe novamente essa fé no valor, no grandiosíssimo valor que tem a nossa nação. Com tudo, com as riquezas naturais, com a geolocalização, com o povo, com a tecnologia, com a sabedoria, com tudo que o nosso país tem. Mas fiquem então aí com Chico Xavier. O próprio Chico Xavier lerá para os senhores e para os telespectadores a mensagem que acaba de psicografar. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde as nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos,
sábios loucos prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Nós precisamos acreditar, escutem bem, nós precisamos acreditar que podemos fazer dessa nação a maior do mundo. Comenta se você acredita, comenta. Se você não acredita também, pode comentar, pode fazer a sua crítica. Mas eu tenho que fazer esse clamor para vocês. Nós precisamos acreditar que podemos fazer dessa nação a maior do mundo. Se cada um acreditar nisso, se cada um mentalizar, se cada um virar a chave, que nós podemos sim, nós podemos colocar o Brasil no papel que ele veio para ser, de líder do mundo. E um líder, mais uma vez, um líder que quer a paz, um líder que quer o respeito, um líder que vai deixar que todos os outros países cresçam livremente. Todos, sem exceção. Um líder que promove, mais uma vez, a paz. Esse é o nosso jeito, esse é o jeito Brasil de ser. Por isso que nós temos esse karma de líder do mundo no futuro. A hora é agora. Aliás, estamos um pouco atrasados, infelizmente. Estou gravando, é julho de 2025, a eleição é 2026. Me ajude a difundir essa ideia. Nós precisamos votar um projeto de Brasil. Nós precisamos de pessoas responsáveis no comando para nos bem posicionar no meio desse caos que nos espera. Será que aparece um bom outsider? Será que tem uma terceira via? Comenta aí. Por favor, se você tem uma ideia de um bom outsider, a famosa terceira via que nós estamos esperando. Eu estou confiante que as pessoas boas vão cada vez mais se envolver com a política, que o nosso país vai entrar no eixo, porque o nosso povo não para, nosso povo está trabalhando todo dia, toda noite. O Brasil não para.
Nós precisamos colocar as pessoas certas na liderança. 2026 está aí. Pessoal, não vamos votar lado, não vamos votar cores, vamos votar em um projeto sólido de Brasil.